Feliz sábado, meu amigo, tudo bem com você que está nos acompanhando aí ao vivo nesse dia 28 de janeiro? Olha, o ano começou agora e nós já estamos no último sábado do mês, não é verdade? Voa, não é? Mas o importante é que você nos tenha acompanhado a cada sábado e tenha acompanhado esse estudo da Palavra de Deus. Para você que está vendo aí, não sei, boa noite, boa madrugada, enfim, né? De novo eu digo, o importante é que o Espírito Santo te trouxe. E se ele te trouxe até esse link, algo tem para você. Então continue conosco e seja também muito bem-vindo nesse estudo que nós vamos ter. Agora nós vamos recapitular o quarto tema desse trimestre. Nós, a cada 3 meses, elegemos aí um grupo de assuntos e neste aqui nós vamos dar sequência a essa questão envolvendo a administração como mordomos de Deus. Eu sou Paulo Henrique, membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e eu estou muito bem acompanhado aqui pelo pastor Raul. Ele é pastor lá em São Luís, no Maranhão, e por sua esposa, Keisiele, que é filha, né, desta igreja, bom, pelo menos desde 2009, quando a família mudou aqui para Alfenas, e depois eles bateram asas e ganharam o mundo, né? Nós vamos começar, eu vou pedir para a Keisi fazer a oração inicial, e você nos acompanhe e feche seus olhos. Oremos então. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui para estudarmos a Tua Palavra, esse tema tão importante para nossas vidas e nossa adoração, que são as ofertas. Eu te peço que o Teu Santo Espírito dirija este estudo e que a Tua Palavra continue transformando a nossa vida por meio do Teu poder. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então, né? A nossa lição, ofertas para Jesus. E o nosso verso áureo está lá em Salmo 116, os versos 12 até o verso 14, né? Então, Salmo 116, os versos 12 ao verso 14, aonde nós lemos o seguinte: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu acho que aqui, pastor, primeiramente precisa existir uma percepção. Tem gente que passa por esse mundo e acha que Deus nunca fez nada por ele. Vocês, por exemplo, têm uma experiência maravilhosa. Mas independente dessa experiência maravilhosa, outras experiências você tem. Não é verdade? Sem dúvida, com certeza. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sim, né? Porque a gente não sabe que horas que eles vão estar assistindo, verdade, né? Mas que bom que você está conosco, nos acompanhando aqui para o momento da lição da Escola Sabatina, onde nós estamos aqui recapitulando juntos e trazendo aqui um instrumento para você, uma ferramenta para você poder discutir aí com sua igreja, com seus amigos. Veja, esse texto do verso para memorizar, ele é maravilhoso porque ele nos traz essa pergunta e ele vem com a resposta. O que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos ofereceu? Eu tenho testemunhos, nós temos, você tem, você que nos assiste nesse momento vai ter com certeza momentos maravilhosos da condução de Deus na sua vida. O que nós damos para Deus? O que nós oferecemos ou o que nós ofertamos a Ele? E aí é muito interessante. O que é uma oferta? O que é a oferta que Deus quer de nós? O texto bíblico nos fala. A oferta que nós devemos oferecer a Deus, ela envolve tomar o cálice da salvação. E ela envolve invocar o nome do Senhor. Então, aqui está essa questão maravilhosa. Tomar o cálice da salvação é entrar num relacionamento com Deus, viver este relacionamento salvador, aceitar aquilo que Ele oferece, essa salvação. Porque a salvação não é um evento que vai envolver um dia que nós vamos morar num lugar diferente apenas. Salvação é um convite para um relacionamento, a restauração daquilo que existia com Adão e Eva antes do pecado existir aqui. Então, quando eu estou pensando em ofertar ao Senhor, eu estou falando em aceitar a salvação, tomar o cálice da salvação, ou seja, fazer com que essa salvação ela esteja em mim. Por isso a expressão de tomar o cálice, né? Quando eu tenho aqui a água, quando eu bebo, ela passa a fazer parte de mim. Então é quando eu recebo essa salvação e aí eu passo a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia fala, né, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse texto está dizendo que oferta é algo que tem a ver com a salvação. Aliás, é uma resposta à salvação que Deus nos oferece. Ele nos salvou e então
nós vivemos uma oferta. O que nós damos ao Senhor? Nós aceitamos a sua salvação. Ou seja, até aquilo que nós oferecemos a Deus é aquilo que Ele nos deu primeiro. Maravilhoso, né? E sempre nos beneficia, então, primeiramente, não é? Sim. Se quiser também pontuar alguma questão, Casey, fique à vontade, viu? Tá bom. Posso continuar um pouquinho aqui, que eu gosto demais desse texto aqui. Ótimo. Então, veja, quando eu e você olhamos aqui para o nosso verso para memorizar, que ele já traz a essência de tudo que nós recapitulamos nessa semana, nós vemos juntos como é maravilhoso isso. O que eu ofereço ao Senhor? Eu respondo àquilo que Ele me deu. Por isso o texto que é usado muitas vezes para falar sobre as ofertas, esse texto do Salmo 116, ele Sim. fala, o que eu dou para o Senhor pelos benefícios que Ele me oferece. Então eu tomo o cálice da salvação e invoco o nome do Senhor. Eu me envolvo neste relacionamento com Ele. Eu aceito o que Ele fez e me comunico com o Senhor. Queridos, quando você está pensando em ofertar, você está pensando em se relacionar com Deus, você está pensando em viver com Ele, em estar com Ele hoje pela fé e viver um dia com Ele presencialmente por toda a eternidade, porque este é o verdadeiro plano de Deus, este é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus, viver conosco. Nós fazemos isso pela fé hoje e nós faremos isso um dia quando Jesus voltar presencialmente, fisicamente e eternamente assim. Portanto, não se esqueça disso, nós estamos ofertando ao Senhor a nossa vida, entendeu? A oferta ao Senhor, ela envolve tudo, ela envolve a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, nós estamos dando a única oferta que vale a pena ser oferecida. Porque daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa dedicação, do nosso tempo, do nosso trabalho, vamos falar um pouquinho também sobre as finanças, mas tudo isso daí faz parte da nossa vida. Então, o que nós daremos ao Senhor? A nossa vida. Por isso que aqui no domingo, então, ele vem com um tema bem, digamos assim, né, pontual, porque é a partir daí que tudo se desenvolve, se desdobra, que é justamente a motivação para dar. Então, qual é a motivação? Né? No começo eu perguntei, será que o indivíduo tem a percepção de que Deus age em seu favor? E a partir dessa percepção, então, aparece o sentimento da gratidão. E havendo a gratidão, então, nasce essa motivação. E aí, fiquem à vontade aí para comentarem aí essa parte de domingo, dentro daquilo que vocês entenderem que pode ser proveitoso para quem nos acompanha nesse momento. Quando eu penso na motivação para dar, eu penso muito no exemplo da minha filha. Depois que a gente se torna pais, a gente começa a entender de uma forma um pouco mais tangível, com os nossos olhos, de uma forma prática, na verdade. O amor de Deus por nós. A Bela, tudo que tem dentro da nossa casa é nosso, né? E também por consequência dela. Só que a nossa motivação para doar as nossas ofertas é o amor. Assim como a gente vê também a nossa filha, né? Desde que ela começou a se expressar, com poucos meses de vida, no momento que a gente estava dando alguma coisa para ela, como, por exemplo, a amamentação, cuidados, o que ela fazia? Ela pegava, botava a mão na boca, aí depois eu fui ler o que significa quando o bebê está botando a mão na boca, quando ele está mamando. Significa que ele está querendo te devolver o benefício que você está dando para ele. Do mesmo jeito que você está alimentando ele, ele está querendo também te alimentar. E hoje, que ela é um pouco maior, ela já tem 2 anos, e a gente observa, se ela está comendo algo gostoso, ela compartilha conosco. A gente precisa daquele pedacinho de fruta que ela está dando pra gente? Em termos materiais, a gente precisa? Até porque a quantidade para um pai desse tamanho seria muito pequena, né? A gente precisa, em termos materiais, daquele pedacinho de pão que está todo suado na mão dela? Já babado até? Não, em termos materiais, não. Mas o que significa esse pedacinho de pão para nós? Significa o amor dela por nós, o reconhecimento dela de que nós amamos, de que nós cuidamos dela. Significa a submissão dela como filha a nós, que ela se submete ao nosso cuidado, ao nosso amor, ao nosso... a tudo que nós fazemos de bom para ela. Significa que ela entende que nós somos os pais dela, que nós cuidamos dela e damos tudo que ela precisa. Ou seja, fomos nós que compramos o alimento, fomos nós que produzimos, limpamos, preparamos, nós que o entregamos para ela,
Aí quando ela vem entregar um pedacinho pra gente, que alegria, que felicidade, que momento maravilhoso. Eu poderia dizer que era meu e da minha esposa, né? Tanto o comprar quanto o preparar, mas quando ela vem com aquela mãozinha pequenininha e vem colocar, e às vezes é uma oferta imperfeita, né? Porque às vezes vem suja, às vezes vem suada, às vezes vem babada. Sim. Mas quando ela vem com aquela mãozinha para entregar ali, que momento único, que momento de amor, que momento maravilhoso, né? Como pais, vocês sentem um pouco do que Deus sente quando, com um coração grato, nós vamos até a casa dele e levamos para ele um pouquinho também, né? Imperfeito, quem sabe um pouquinho suado, um pouquinho sujo, mas ainda assim aceito, porque ele sabe que veio do coração, né? Sim. E é justamente o que a lição vem nos trazer sobre a motivação. Entende? A motivação para doar. Então, quando nós pensamos na motivação, nós devemos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, nós estamos devolvendo, nós não estamos dando, nós não estamos, sabe, pagando. Tem gente que tem um hábito antigo ruim de falar que eu estou pagando dízimo, pagando a oferta, eu estou dando dízimo, dando oferta. Ora, o texto que aparece na lição ali em 1 Crônicas, no capítulo 29, no verso 14, né, que é um texto maravilhoso. Você lê pra gente aí, Paulo? Olha, o 1 Crônicas 29, 14, ele traz essa questão que ela é fundamental nessa questão do relacionamento com Deus e o que envolve ofertar. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Muito bem. Então, olha só que lindo esse texto. Nós estamos dando aquilo que Deus nos ofereceu primeiro. Então, é uma devolução, é uma oferta. Então, olha só, Deus é dono do dízimo, Deus é o dono da oferta e Deus é o dono do restante que continua na nossa conta bancária ou no nosso bolso. Então, veja, lá em casa, por exemplo, nós temos o hábito de devolver o dízimo, que é 10% do nosso salário, e a oferta, que nós também decidimos que é 10% da nossa renda. Então, 10% de dízimo mais 10% de oferta. Os 80% que sobrarem são nossos ou são de Deus? Continuam sendo de Deus. São todos de Deus. Tudo é do Senhor. Tudo continua pertencendo a Ele. Então, quando nós pensarmos em oferta, nós estamos pensando apenas em que nós estamos destinando o dízimo para a pregação do Evangelho, as ofertas ali para a manutenção do templo, para a construção, para o avanço de materiais, tanto na nossa igreja local quanto na nossa região, na associação, na cidade, no estado, inclusive para outros países, né, que não têm recursos. Nossas ofertas, elas chegam para missionários que não têm recursos. Então, por exemplo, nós patrocinamos recursos para países onde você tem 11 mulheres, e todas sem renda, que são as únicas 11 adventistas daquele país, onde, portanto, eles não têm nenhuma produção de renda, né, nenhuma devolução de dízimos, nem de ofertas, e o evangelho está sendo pregado lá. Tem um missionário, geralmente uma família, né, um casal ou casal com filhos, que estão ali de missionários, e você está ali contribuindo para que aquele missionário esteja naquele país, para que o material que chega às mãos dele seja produzido, né, o papel, ali, a mídia digital. Então veja que lindo nós participarmos deste movimento mundial, e tudo vem das mãos do Senhor. Nós estamos apenas devolvendo uma pequena parte. Por que é pequena? Porque, afinal de contas, se nós devolvermos ao Senhor tudo que Ele nos deu, ainda seria pouco. Porque a nossa vida toda para Deus não é suficiente. Pela motivação de Deus é que faz a diferença, porque Ele nos ama. Então nós também só faremos valer a pena uma oferta quando nós fazemos por amor, de coração. Se for só porque talvez alguém veja um relatório, talvez... Perde o sentido. Ou às vezes, né, alguns falam assim, mas quem vai doar aqui? Eu vou. Então, porque né? Nesse aspecto aí, né, você mencionou que vocês tomaram uma decisão lá em casa. Nós devolvemos o dízimo e devolvemos mais 10% de oferta. Eu também tenho lá o meu pacto, né? Eu calculo quanto eu ganho, e se por um acaso, por alguma razão, vier algo a mais, aí eu fujo dessa média, né? Mas geralmente é 10%. Agora, se veio um mês que for um pouco mais gordo por alguma razão, aí eu dou 15% de oferta. Okay. Mas a lição faz uma pergunta aqui na segunda-feira, que eu acho importante. Mas todo mundo que nos ouve agora tem que dar 10%? Qual que é a proporção das ofertas?
Não existe um valor específico destinado na Bíblia sobre as ofertas. O povo de Israel do Antigo Testamento, do qual nós Sim. temos a base sobre essa questão financeira, né, do relacionamento com Deus, porque no Novo Testamento fala disso, mas não de forma tão específica como acontecia no Antigo Testamento. Eles tinham o hábito, e por que a gente pensou em 10%? Porque eles pegavam assim, a família que se considerava pobre, né, assim, pobre no sentido geral, assim, com poucos recursos, eles doavam 1/5 da sua renda ao Senhor. Os que se consideravam... 20%. Que seria então. 20%, 10% de dízimo, 10% de oferta. Os que se consideravam melhores aventurados, eles devolviam 1/4 da sua renda ao Senhor. Que aí seria 10% de dízimo e Mais 15% de oferta. de oferta. Aqueles que se sentiam muito abençoados mesmo, assim, com muitos recursos, eles já devolviam 1/3 da sua renda ao Senhor. 10% de dízimo e 23,3% de oferta, entende? Então, foi pensando nisso. Tanto é que já faz tanto tempo que nós estamos aí com esse 10% que nós temos pensado que ele já não tem se tornado, nunca mais pareceu um sacrifício. Agora é um hábito tão comum que nós estamos pensando em aumentar a nossa quantidade de oferta. A princípio, a gente tinha pensado assim, em aumentar a porcentagem à medida que cada filho nascesse. Então, por exemplo, chegasse a 10%, 15%, com 5 filhos, né? Mas talvez seja só uma mesmo, né? Se a Casey fizer com você do jeito que a Marta fez comigo, ela faz um pacto com Deus e não conversa comigo. Agora tem que se contentar com 2. Se ela tivesse, eu falei, Marta, se você tivesse conversado comigo, que nem a Bíblia diz que a esposa, para fazer o pacto, deve falar com o marido, eu falei, nós teríamos pelo menos 3, mas falei, agora segue 2, velho. Isso é muito importante na medida em que é um ato, então, de gratidão. De gratidão. Se para você, nesse momento, 2% é um ato de gratidão, 3% é um ato assim que você já se sente incomodado, fica nos 2. Né? Porque Deus vai se alegrar da sua doação com alegria. Se você doa 3, 4, 5%, mas aí já fica meio fazendo aquela conta, sentindo aquele vazio porque está dando mais do que deveria, não vai ter proveito, não vai resultar em bênção, nem na tua vida e nem também na aplicação desse recurso na pregação do Evangelho. Sem Isso dúvida, é importante. poderia, né, ser uma sacolada de dinheiro, como na história de Jesus, quando esteve no templo e tinha ali vários fariseus trazendo os dízimos e ofertas, e a oferta da viúva pobre, que proporcionalmente era ínfima, né, comparada com as grandes somas de dinheiro que vinham nos sacos que os fariseus levavam. Aquelas ofertas dos fariseus não tinham validade para Deus, porque elas não eram feitas com amor, com o planejamento, com a dedicação, com a devoção. E esta a grande questão, entende? Então, quando você separa o seu dízimo e a sua oferta para devolver, você tem que pensar em Jesus, em amor, você tem que pensar em doar, você deve orar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu vida, me deu recurso, me deu salário, me deu força para trabalhar. Ou você que já trabalhou e hoje é aposentado, me deu condições de estar aposentado. Ou você que tem algum imóvel, obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de ter aqui esse imóvel do qual eu posso ter o aluguel ou algum investimento da qual você recebe a renda daquele investimento. Tudo isso deve ser por meio de devoção. Que até na lição de segunda-feira falou um pouquinho sobre essa questão da proporção, né? Nós já estamos Deuteronômio misturando 16, no bom 17, sentido, né? Não, mas olha, Deuteronômio 16, 17 ainda diz, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo o que? A bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, o Senhor deixa que a pessoa se paute ali por um momento em que ela vai definir. Ele respeita isso. Agora, ele respeita que seja de coração. Por quê? Porque aqui na terça-feira, eu acho que bate um ponto muito importante, né? A oferta é também o quê? Adoração. E agora, nossa... Esse é o ponto que eu acho, né? E quando a gente começa a falar disso, é lindo, né? É especial. Por quê? Porque é o seguinte, assim, ó, a oferta, ela é adoração. Sim. E ela é uma adoração que deve ser feita de forma voluntária, né? Essa é uma questão que ela aparece consistentemente na Bíblia, né? No Antigo Testamento, ela aparece também no Novo Testamento, mas diferente de alguma interpretação corriqueira, voluntário não significa opcional. E aqui está um ponto que nós precisamos tratar juntos. Voluntário e opcional são coisas diferentes. A oferta na adoração, que aí envolve a vida inteira, lembra-se? O texto do verso para memorizar, ali do Salmo 116, os versos 12 e 14, né? Então a gente toma o cálice da salvação e a gente invoca o nome do Senhor.
Então tem aqui. Nesse contexto, agora tudo isso deve ser feito de forma voluntária. A palavra voluntária que vai aparecer aqui onde nós lemos, que envolve essa adoração, é a mesma palavra que é usada para a adoração a Deus. A adoração a Deus deve ser voluntária. Ninguém deve ser forçado a adorar a Deus. Alguém que fosse forçado a adorar a Deus, para o Senhor não teria valor. Imagine, por exemplo, você aí com um exército, ali com uma arma pelo menos, né? E fala assim, agora você vai se ajoelhar e orar. É possível que você consiga fazer com que muita gente se ajoelhe e ore. É possível que você faça com que vários cantem. Mas para Deus não serve aquela adoração, porque ela não é voluntária. Ela não Foi obrigada. Ela foi por obrigação, não foi por amor, não foi por um compromisso pessoal. Aí eu pergunto, o cristão, ele oferece uma adoração voluntária? Sim. Sim. É possível um cristão viver sem adorar? Bom, se ele for cristão na forma como nós entendemos a palavra, não. Exato. Portanto, Agora, se for cristão de fachada, marca barbante, que nem a gente costuma dizer, né? marca barbante, essa é a nova A pra gente mim. costuma dizer no interior de São Paulo essa expressão, Marca barbante. Quer dizer que não tem consistência nenhuma, né? Então, um cristão vive sem adorar? Não. Não, Um cristão vive sem ofertar? também não. Porque a oferta, ela É faz parte parte da nossa adoração. vida. Temos até alguns exemplos, né, Kizzy? Você tem algumas histórias interessantes aí para Sim, contar, sim. né, sobre essa questão de ofertar, que são muito Sim. especiais. Antes de falar desses exemplos, assim, só pontuando que a Bíblia, ela não tem um verso que fala assim, como deve ser o programa do culto de adoração numa igreja, por exemplo. Mas você pode ver historicamente, né, nos relatos da Bíblia, que os cultos de adoração do Novo Testamento estavam presentes alguns elementos, como o estudo e a pregação da palavra. Então, a palavra tem que ter nos cultos. Sempre. A outra parte é oração, música e os dízimos e ofertas. Então, os dízimos e oferta é parte da sua adoração. E se você tem crianças na sua casa, faça com que eles participem desse momento e eles aprendam a devolver os dízimos e entregar as ofertas com alegria, com amor. Faça disso um momento lúdico. De repente, você separa um cofre na sua casa e vai juntando durante a semana para isso. Você pode ofertar também ofertas especiais, de repente, aí, do aniversário da criança. Você coloca um cofre para ele entregar aquela importância na igreja por ocasião do aniversário. Nós somos tão acostumados a receber no aniversário, né? Mas nós, como cristãos, podemos ensinar os nossos filhos a ofertar por ocasião do seu aniversário. Ao invés de receber o presente, oferecer o presente. Para você que é mais antigo, igual eu, Paulo, talvez, antigamente vinha no cartãozinho ali a oferta natalina, né? Que muita gente pensava que era pro Natal, Natal. Não, mas é do seu nascimento, entendeu? Então, Do seu aniversário. quando você faz um aniversário, você oferece ao Senhor uma oferta de gratidão. Fala, Sim. Senhor, muito obrigado por mais esse ano que eu tive para te servir. E é tão bom quando as pessoas têm ideias e ajudam as outras, né? Eu, por exemplo, né, tomado pelo êxtase de fazer uma festa do aniversário da igreja, saí daqui de Alfenas e fui lá para Aparecida do Taboado, né, a Igreja do Coração. E aí falei, vamos fazer a festa de aniversário, mandei fazer bolo, né? Os irmãos ajudaram com cada qual. Aí, de repente, lá pelas tantas, a Marta me aparece com a conta de 2 bolos. Aí eu pensei, falei, Marta, o que é isso? Não, a Rebeca estava conversando comigo, Paulo. Se o aniversário é da igreja, são os outros que têm que ser abençoados. Eu olhei nela e falei, como assim, Marta? Vamos levar esse bolo aqui lá no orfanato. Ó. Né? Para essas crianças, o aniversário da igreja vai fazer uma diferença. Elas nunca recebem nada. E nós fomos, mas ficou uma festa. Virou uma verdadeira festa. Sim. E aí eu fiquei percebendo, mas veja, chegou o dia de fazer o aniversário da Rebeca, aí fui de novo lá em Aparecida Taboado. E de novo, eu só tomado com o evento ali. E de novo chega a conta de 2 bolos. Falei, uai, Marta, mas por que? Uai, mas é aniversário da tua filha e os outros não são abençoados por Deus ter dado mais um ano de vida? Ela falou para mim, eu lembrei. Mas e agora, filha? Agora vamos lá no asilo. E para aqueles senhores e senhoras, foi uma alegria, né? E aí eu fiquei pensando, Deus, ele tem um propósito para tudo. E na ordem do culto, o estudo da palavra é para ensinar. O louvor é para nos transmitir aquela atmosfera do céu.
A oração é para conversar com ele. Mas a oferta, talvez, é para confirmar no coração uma postura da Bela, né? Que quando colocava a mãozinha na boca, estava querendo, olha, eu sou grato, o que eu posso fazer? Como Quem eu sabe merecer, isso, né? o que eu ofereço? Então, talvez, é Deus dando para a gente um bom hábito de Sim. sempre ser grato. Não é Sim. verdade? Sem dúvida. E isso não só ofertar, não só a motivação, o amor é a motivação e o resultado de ofertar. É isso. A confiança é a motivação e o resultado de ofertar, porque ao ofertar nós aumentamos nossa confiança. Então é um ciclo, eu posso usar a palavra círculo virtuoso, né? É. Porque Deus nos pede e Ele também nos oferece e Ele nos faz crescer em graça, né? E aumentar o nosso amor e nossa confiança. Mas aí você mencionou a questão da viúva. Quer dizer, o Senhor Jesus estava atento às ofertas. Sim, Mas claro. ele olha as ofertas para ver quanto que eu estou doando, para saber se doa mais, se doa menos, ou tem uma outra finalidade essa observação divina? Sim, aí a observação está Que é relacionada a parte para com você que nos acompanha Quarta-feira. quarta-feira. Isso, a observação divina é para a adoração, para ele ver quem está verdadeiramente adorando, para quem realmente está fazendo de coração. Deus está observando, queridos, o que está acontecendo Sim. na nossa vida com muito carinho, mas por muito amor, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Assim como pais cuidam de seus filhos, prestam atenção neles e querem saber o que eles estão fazendo, a motivação do que eles estão fazendo para que seja oferecido sempre o melhor, da maneira correta, da maneira bíblica, de uma forma transformadora, assim também o Deus do céu. Então, quando Ele observa as nossas ofertas, Ele está observando por causa da adoração. E, ao mesmo tempo, acontece de nós recebemos muitas bênçãos neste processo. Olha só, numa ocasião, eu fiquei tentado, não me lembro se aconteceu outras vezes, mas dessa vez eu lembro bem, eu fiquei tentado a não trazer a oferta, porque em algum momento eu esqueci que a oferta, para mim, é até mais importante do que o dízimo. Mas como o dízimo ele tem aquele negócio bíblico específico que fala que é 10%, né? O próprio dízimo que Sim. significa 10ª parte. Então o que aconteceu? Quando eu fui fazer o mestrado, então eu vendi meus móveis, não era muita coisa, né? Eu vendi o carro, tinha um carrinho, e juntei lá um dinheirinho, tinha alguma coisinha guardada e cheguei lá para fazer o mestrado. Então eu cheguei, fui procurar um lugar para morar. E não achava, procurava, não achava, até que na sexta-feira achei um lugar que eu deixei reservado. E foi na época que eu estava lá nos Estados Unidos, era $550 o aluguel. Tudo bem, deixei reservado para segunda-feira ir lá confirmar. E quando cheguei em casa na sexta-feira à tarde, comecei a calcular. Olha, o dinheiro que eu tinha para trazer como oferta, se eu devolvesse só o dízimo e não devolvesse a oferta, o dinheiro da oferta dava para pagar vários meses de aluguel. Aí eu fiquei pensando, olha, Senhor, mas isso aqui é um mestrado de teologia, sou pastor, é para o Senhor, né? E veio aquele pensamento, mas graças a Deus o Espírito Santo trabalhou e eu deixei aquele pensamento de lado. Não, Senhor, perdão. O Senhor é dono de todas as coisas. Eu fiz um compromisso contigo de devolver 10% de dízimo, 10% de oferta. Está nas tuas mãos. Sábado fui feliz de manhã. Devolvi o meu dízimo, devolvi a minha oferta. Para mim, aquilo era um dinheiro grande, né? Era um dinheiro que faria diferença no meu orçamento. Olha que coisa interessante. No sábado à tarde eu estava caminhando ali, perto da universidade. Eu estava sendo hospedado por um amigo até arrumar um lugar para morar. Quando um vizinho falou assim, Raul, eu sei que você está procurando uma casa, não é, para morar? Falou, sim. Olha, eu sei que hoje é sábado, vem aqui amanhã, no domingo, para você dar uma olhada aqui numa situação. Falei, vou. Aí eu fui no domingo. Cheguei lá domingo de manhã, ele falou assim, olha, tinha uma pessoa que já tinha alugado aqui e desistiu. Você gostaria de morar aqui? E aí ele foi me mostrando um lugar muito melhor do que o que eu tinha visto por $550, né? Sim. Aí eu achando bonito, maravilhoso e tudo ali, e fiquei só pensando, ó Senhor, eu não vou ter nem condições de custear, né? Imagina se um lugar que era inferior, era $550 o aluguel, imagina esse daqui, né? Que é muito melhor, mais próximo da universidade, eu poderia ir a pé, sabe? Aí eu falei, olha, eu gostei. Ele falou, então tá bom, se você gostou é seu, pode morar. Olha, você paga no final do mês, o aluguel para você eu vou cobrar já com tudo incluso, você não vai gastar mais nada, vai ter internet, vai ter água, luz, aquecimento, tem a máquina de lavar roupa, fica à vontade aqui.
E eu também, assim, se você não se importar, eu gostaria de, pelo menos assim, no pôr do sol de sexta-feira, vocês fazerem aqui um lanche assim conosco aqui na hora do pôr do sol. Imagina, estudante, comida de graça para estudante, né? E aí eu comecei a ouvir tudo aquilo, eu falei, vai sair muito caro. Aí quando ele disse, olha, eu vou cobrar $170 por mês. Nossa! De você. E que coisa maravilhosa, né? Que coisa especial. E no outro dia, e aí eu fui lá procurar também um emprego na universidade, e aí fui trabalhar na cozinha. E aí eu podia me alimentar, fazer minhas refeições lá na cozinha Ali também na cozinha sem já. custo. Ou Sim. seja, não que Deus faça trocas Não fez conosco, troca. mas entende? Assim, ó, ele soube Ele que Mas Sobre. você poderia evitar uma série de bênçãos teria perdido talvez, né? que como a- Deus já tinha preparado para você. Mas aí o inimigo veio trazer o teste. Mas ele vai ganhar tudo isso? Peraí, vamos testar primeiro se pra ele merece. Entendeu? Então, e às vezes o negócio é até assim, não, é pra ele mesmo, porque eu estava fazendo, porque eu fui me aprofundar na teologia, me preparar melhor para servir no ministério. Pro próprio Deus, é tudo para o Senhor. Sim. Entende? Mas Poderia ter relativizado, né? sim, entendeu? Eu tinha vários motivos para explicar aquilo e o Senhor providenciou tudo que eu precisava. Me deu uma bênção maravilhosa, uma família muito querida, né? Ali, família do Silas, saudade deles ali, a Silas e a Vasti, que me trataram de forma maravilhosa lá. Vieram alguns companheiros de quarto que são meus amigos agora para a eternidade, porque pela graça de Deus nós vamos para o céu juntos. Amém. Então veja, qual que é o objetivo desse testemunho breve? É simplesmente falar assim que a Bíblia diz claramente lá em Malaquias no capítulo 3 que Deus falou que vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Então nós podemos provar o Senhor, fazer o Senhor manifestar. Eu já vi isso acontecendo, esse é um exemplo, eu tenho tantos outros de forma tão especial do que Deus fez. Então assim, quando você faz um compromisso de ofertar, faça de coração e, ao mesmo tempo, também seja fiel no compromisso que você faz com Deus, porque fidelidade e felicidade vão juntos no relacionamento, na vida da gente. É feliz quem é fiel quem é feliz. E o Senhor, ele conta conosco neste ponto. E é muito bonito, porque tem um texto que ele esteve por aqui, e eu quero ler ele agora em 1 Crônicas, no capítulo 28, no capítulo 29, nós já lemos um pedaço dele aqui, e Sim. agora tem essa parte que é muito especial, que primeiro o verso 5, né? Então está trazendo aqui a lista dos elementos para trazer de oferta para o templo e diz, né? Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Vem a pergunta, quem quer voluntariamente, liberalmente trazer essas ofertas? E aí o povo que ouve isso no verso 9 responde de uma forma que tem alguns elementos muito lindos aqui. E diz assim, ó, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então veja, ofertar traz alegria, traz muita festa, de forma voluntária, e também ofertar é para aquele que tem integridade. Entendeu? Olha, a Bíblia fala que eles ofertaram de coração íntegro. Então, veja, a integridade é um elemento tão maravilhoso na vida, né? E é tão triste quando falta integridade nos líderes da nossa nação, nos representantes políticos, representantes do mundo do comercial, do mundo religioso. Quando falta integridade, é uma tragédia. E a Bíblia fala que o cristão íntegro é aquele que oferta voluntariamente. Aquele que oferta. Então, oferta é uma questão de integridade. Então, o cristão íntegro é um cristão que oferta. Mas esses testemunhos, essa passagem de Davi, né, mostra que Deus tinha tantos planos, né? A parte da quinta-feira, o grande pote. Oh, rapaz, que coisa linda. E, infelizmente, muitos de nós dá para Deus aquilo assim que sobra com dor no coração. E aí, aqueles grandes projetos, aquelas intervenções soberanas que Deus faria no meio do seu povo, elas ficam, né? Porque a palavra diz, está por acaso a mão do Senhor recolhida, de maneira que não vos possa abençoar? De maneira alguma. Mas o que? As vossas iniquidades fazem separação. E aí ele fica impedido de nos abençoar. Não que ele não tenha o poder, mas ele respeita. Se você está impedindo ele de te abençoar, ele respeita. Bom, não te abençoou.
né? Isso é interessante, olha, vocês acompanharam aqui o meu cunhado, o pastor Santos, né, que estava Sim. estudando na semana passada aqui a lição com vocês, e nós conversávamos, eles estão ali na cidade onde ele pastoreia com um grande projeto de construção, e falando dessa ideia, né, das ofertas especiais do Grande Pote, ele estava contando o testemunho de um dos membros da igreja lá, um dos líderes da igreja que pegou uma caminhonete de muito valor lá, quase R$200 mil o valor da caminhonete, e falou assim, assim que começar essa construção, eu vou oferecer a minha caminhonete. Ele tem outras, né? Eu vou oferecer a minha caminhonete como oferta específica, uma oferta destinada para a construção. A oferta destinada para a construção. Ou seja, ele está trazendo uma oferta do Grande Pote, essa é a ideia da lição, né? Onde nós temos a nossa renda que entra no nosso bolso e nós temos aquilo que são os nossos passivos, né? Nossos imóveis, alguns imóveis. Então, esse irmão está dando um exemplo. Claro, ele é um exemplo que, para Deus, sendo feito de coração, é um exemplo que vai ser bonito e vai trazer diferença para o projeto. Mas não é só assim, né? Que nós temos algumas histórias também, lembra? Não vamos citar o nome, deixa né? eu só, para quem está ouvindo, né, e ainda talvez não tenha lido a lição ou se esqueceu, o Grande Pote é o seguinte, você faz uma analogia. Que 9% dos recursos que nós temos são líquidos. É o dinheiro da sua conta corrente, é o dinheiro do seu bolso, é o dinheiro da sua poupança. Esse dinheiro ele pode ser doado como oferta a qualquer momento. Mas existe o restante, que é 91%, que são patrimônios que você tem. E aí ele está colocando que se você colocasse em 2 potes, ficaria um grande pote, que são os seus patrimônios, como, por exemplo, o exemplo desse irmão que vai vender o carro, que é um grande patrimônio, para doar de oferta. E o outro pote menor é o dinheiro que você tem na sua conta, entendeu? Então, a lição de quinta está abordando exatamente essas ofertas maiores, que às vezes a pessoa vende um terreno, ela vende um carro, para doar, né, como oferta. E aí eu me lembro de uma irmã que ela ficou desempregada lá no nosso distrito pastoral. Mas ela queria tanto ofertar, que a igreja estava em construção. E o que ela fez? Ela tem habilidades para servir de servente de pedreiro. E ela começou a trabalhar como servente de pedreiro para ofertar ao Senhor aquele serviço dela, de forma gratuita para a igreja. Vejam, que lindo, né? Então, ela podia oferecer e o que ela tinha para oferecer, ela deu. Para ela, que era todo o tempo que ela tinha, era o pote grande. Servente. Sim, é o sem pote dúvida. grande. E é até interessante, quando a gente fala de ofertas, por exemplo, quando tem algum projeto especial, né, a gente faz uma destinação especial. Mas algumas pessoas têm o hábito de querer sempre destinar suas ofertas. Minha oferta vai para os aventureiros, vai para os desbravadores, vai para os jovens, vai para a música. E essa é uma questão interessante. Teve um amigo que ele fez uma vez. Ele não foi nem de propósito, né? Assim, ele era o tesoureiro da igreja, da associação, no caso, e ele saiu do escritório para almoçar com um empresário que fazia boas doações e ele, na hora, esqueceu a carteira na mesa, né? E aí fechou a porta, saiu. Quando chegou lá no restaurante, eles comeram. Falou, amigo, eu ia te pagar o almoço aqui, esqueci minha carteira. Você se importa de você pagar o almoço e eu te devolvo? Ele, não, sem problemas. Aí ele pagou, então ele falou, olha, pode passar, que hora você pode? Não, amanhã eu passo aí. Aí ele passou. Quando ele voltou lá, eu não vou saber o valor, mas vamos imaginar, só para fazer o cálculo aqui fácil, que fosse R$100 que ele tinha que devolver. Na hora que ele foi devolver o dinheiro do empresário, daí o que esse tesoureiro fez? Ele pegou e separou assim, colocou lá R$10 para sua filha, R$10 para o seu filho, R$20 para sua sogra, R$30 para sua esposa, esses R$10 aqui é para sua empresa, e deixou tudo separadinho, até dar os R$100, né? Quando o senhor chegou, estava lá na mesa, né, os valores separadinhos com o nome de cada um. Ele falou, mas por que o nome? Ele, não, é porque eu estou destinando para onde que vai ser o seu dinheiro. Ele falou, mas você está me devolvendo o dinheiro que é meu? Como é que você acha que tem a ousadia de querer escolher como eu vou gastar o dinheiro que era meu, que você está só devolvendo? Ele falou, não é porque você faz isso aqui com as ofertas aqui para a associação e para a igreja, né? No caso dele, era das ofertas. Como você destina as ofertas do jeito que você quer, eu comecei a imaginar que já que você acredita que você tem direito de destinar aquilo que não te pertence, eu poderia fazer o mesmo, né? E daquele dia em diante ele parou de destinar as ofertas apenas para os projetos que ele queria, né? Porque é do Senhor, e a igreja do Senhor vai se reunir e vai, à medida que perceber a necessidade da igreja e a situação do momento, vai fazer aquilo que vai ser mais necessário. Eu sei que às vezes existe o desejo de nós nos acharmos superiores a uma comissão, a um grupo de líderes e querermos destinar. Mas
na verdade, nós deveríamos ser submissos e permitir que eles assim o façam. Quando a igreja toda fala assim, queridos, temos um projeto, vamos todos juntos aqui nesse projeto especial. Maravilha! Todos nos aventuramos, né, e nos engajamos e nos unimos nesse projeto. No mais, a oferta deve ser colocada sobre aqueles que estão eleitos para administrar, né? Olha, ficaria mais tempo com vocês. Sim. Nossa, quanto aprendizado nessa recapitulação. Mas o tempo, né, nos obriga a encerrar, até para que quem nos acompanhe, se bem que eu acho que é difícil perder o interesse, né? Olha, muito obrigado, pastor Raul. Muito obrigada, pastora Casey, né? Porque a esposa é a o casal ministerial, né? Na verdade, ela é a principal, né? No caso, eu levo o nome simplesmente por um hábito, né? Sim. Muito bom ter contado, porque mesmo nas férias, vocês se disponibilizaram a estar conosco, né? Janeiro. Sim, e mês estão de férias, participando conosco, né? E para terminar, eu peço, pastor, faça uma oração. Claro. E antes de orar, né? O pastor não pode deixar de fazer apelo, né? Sim. Queridos, a nossa vida é uma oferta a Deus. Então, os recursos que nós recebemos da parte financeira simplesmente fazem parte da nossa vida. Vida que não é nossa, vida que é do Senhor Jesus. Então, ofereça tudo com amor, com alegria, com devoção, com integridade. Deus é maravilhoso, Ele merece tudo. Vamos oferecer a Ele de coração. Amém. Se você puder fechar os olhos para orar, às vezes você está trabalhando aí, está dirigindo, você fica concentrado aí, nós vamos orar juntos. Obrigado, Deus querido, porque Jesus é a maior oferta de todas. E nós agora vivemos de forma maravilhosa pela Tua graça por causa de Jesus. Amém. Nós queremos também oferecer a nossa vida como oferta ao Senhor. Queremos oferecer também os nossos recursos como oferta ao Senhor. O dízimo, a oferta, o nosso tempo, as nossas habilidades, a nossa influência, todo o restante dos recursos que ficarem no nosso bolso, tudo pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Faz de cada um de nós filhos e filhas felizes, alegres, dedicados, missionários, devotos, íntegros e fiéis na devolução dos dízimos, das ofertas, da nossa vida. O Senhor merece tudo e nós queremos fazer isso com alegria, de forma voluntária, de todo o coração, porque o Senhor merece. Nos abençoe a todos, abençoe a nossa querida igreja de Alfenas e a todos que nos ouvem aqui através das redes sociais. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E assim encerramos o mês de janeiro. E contamos com a sua participação no mês de fevereiro. Até a próxima, se Deus assim o permitir.